Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 12 do nosso módulo bônus de usina, onde a gente vai tratar da função de proteção, que é falha de disjuntor, mais conhecida também como 50BF, 62BF, e a gente vai entender melhor. A 50BF, pessoal, é quando falha a unidade instantânea, e aí eu mando o fechamento de outro disjuntor, como a gente já viu no módulo anterior, que é uma proteção lógica. A gente já viu o seu funcionamento, que normalmente ela opera na proteção a montante do sistema. Mas como a gente vai ver aqui, algumas concessionárias pedem a BF tanto na proteção atuando na montante quanto na proteção a jusante. Ou seja, para o relé operar tanto a proteção de cima quanto a proteção de baixo. E a gente vai entender como que isso funciona especificamente dessa exigência e como que a gente vai implementar isso na prática, perfeito? Lembrando que 62, pessoal, segundo o código ANSI, é temporização, tá? Então é temporização para falha de disjuntor, break failure, tá? BF é break failure, falha de disjuntor. Então tem 50 BF, pode ter uma 51 BF, por exemplo, temporizou a unidade 51, o relé falhou, a gente manda também a falha de disjuntor. Dá para fazer também, perfeito? E uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é que há N maneiras da gente implementar isso daqui. Eu vou trazer para você a lógica de funcionamento, de forma que você consiga implementar isso via comando, via lógica de um CLP, via lógica dentro de um relé de proteção, ou de uma maneira mais automática, como o RP traz para a gente também, que ele traz uma maneira facilitada para a gente fazer essa função de proteção dentro dele. Como eu falei, a proposta do Pextron é simplificar, tá? E aqui a gente começa com a nossa frase. Não force o desenvolvimento, elimine os fatores que o limitam, né? Não tem que forçar, mas se eliminar aquilo que está limitando o desenvolvimento, perfeito? Então vamos entender, a gente já sabe como que funciona a TU sobre o relé de cima, já tratamos isso em aulas anteriores, tá? Nas condições de seletividade lógica, perimétrica, tá nessa aula. Aqui a gente vai tratar da parte lógica, como que a coisa funciona. Então vamos começar aqui, ó. Funciona da seguinte maneira, pessoal. O evento de falha do disjuntor, o que acontece? Primeiro, eu tenho o início desse processo. Como que começa esse processo? Esse processo vai começar com um sinal de trip, o relé mandou algum trip para o disjuntor, perfeito? Vai começar aqui o nosso processo de falha. O disjuntor só vai falhar se eu mandar trip e ele não abrir. Então, o processo começa na origem, começa no trip, ou então alguém mandou um sinal de abertura externo, tá? Esse é o início, começa aqui. Depois que deu início, ó, deu trip, agora eu tenho que monitorar se o disjuntor vai abrir ou não. Aí o que acontece? O relé vai fazer uma temporização, tá, de operação. Ele vai aguardar um tempo que é o tempo suficiente para o disjuntor abrir a contento, tá, e eliminar o arco inclusive. Qual que é a temporização padrão utilizada? 200 milissegundos, tá, que o pessoal ajusta para a temporização de monitoramento de falha do disjuntor. Passou esses 200 milissegundos, o que o relé vai verificar? Ele vai fazer uma comparação. Ele tem que verificar se o disjuntor abriu ou não. Há basicamente duas maneiras de verificar se o disjuntor abriu ou não. A primeira é, o relé tem internamente um monitor de corrente que você ajusta nele. Ó, abaixo dessa corrente, considera que o relé desligou. E alguns relés você consegue ajustar isso. Por exemplo, o CPAN, tá? E a outra maneira de verificar se o disjuntor abriu ou não, a primeira é, não tem mais corrente no sistema, o relé está medindo ali constantemente, ó, a corrente abaixou desse nível, já é para considerar que o disjuntor desligou. E a outra maneira é contato de posição do disjuntor. Você vai pegar um contato intertravado mecanicamente com os contatos de abertura do disjuntor lá, que vão abrir e fechar o circuito efetivamente, né? E vai mandar para o relé para ele entender que ele recebeu esse contato que, ó, o disjuntor fechou, tá? E aí vai acontecer duas possíveis coisas aqui no final, né? Que é a saída, a ação do relé. Ou o disjuntor falhou, e ele não recebeu nem o contato de posição do disjuntor, nem percebeu a interrupção da corrente, e aí ele vai mandar o trip para o próximo disjuntor, ou seja, houve falha do disjuntor e eu tenho que mandar a proteção a montante operar, tá? Ou a proteção a jusante. Ou então, o que ele vai fazer? Reiniciar o processo. Não houve falha, reinicia o processo. Ele volta aqui, tá? E aguarda um novo início do processo, ou trip de alguma função, ou abertura de algum sinal externo. Tá? Então,
Essa é a lógica de funcionamento da falha de disjuntor. Eu vou iniciar um processo com algum sinal externo ou um trip, ou seja, um sinal externo de abertura, que vem via relé, via um CLP, via um sistema SCADA com comando remoto de operador, via comando num painel, perfeito? O relé vai temporizar o tempo, que é o suficiente para o disjuntor abrir, perfeito? Deu o tempo suficiente, ele vai verificar se o disjuntor abriu ou não, então a gente tem duas condições para fazer essa verificação, ou o relé monitora por corrente ou ele recebe um contato, ou as duas coisas ao mesmo tempo também, tem como, tá? E aí, o relé, ou se o disjuntor falhar, ele manda trip para a próxima proteção, ou ele reinicia o processo e não toma ação nenhuma de saída no relé, tá? Agora, na prática, como que vai funcionar isso aqui? Bom, há N maneiras. Desde que você siga essa lógica, você pode, como eu falei, implementar um CLP que vai fazer isso, você pode implementar uma lógica interna booleana dentro do relé, você pode implementar um comando, como eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fiz para uma solução de uma concessionária que pedia falha de disjuntor no disjuntor de baixa e no disjuntor de média. Então vamos entender o que é o nosso sistema primeiro para a gente ver como que ele vai funcionar. Vamos lá para o nosso diagrama unifilar que eu já passei para vocês. Bom, se a gente for aqui no nosso diagrama unifilar, pessoal, a gente vai perceber que é o seguinte, eu tenho um relé de proteção, perfeito? E esse relé de proteção, ele tem aqui uma linha de comando, ó, que está descendo aqui, tá vendo? Ó? É um sinal de operação. Esse sinal de operação nada mais é que um sinal de falha do disjuntor de média tensão. Se o relé percebeu, o relé está aqui, ó, o RP6000 na média, percebeu que o disjuntor de média tensão não abriu e o Pextron percebe através da corrente, tá, pessoal? A corrente, ele mede pela corrente, como eu falei para vocês, esse é o método dele. Percebeu que não houve abertura, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma saída de trip pro disjuntor de baixa tensão e não no amontante, porque normalmente a concessionária você não vai mandar a trip para proteção dela, tá? Normalmente é no amontante que a gente opera, mas alguns esquemas de concessionárias pedem para atuar no disjuntor de baixa tensão lá da usina, perfeito? Então, houve falha na abertura, vem aqui embaixo, faz a operação do disjuntor de baixa tensão geral lá da usina. E tem concessionárias que pedem o contrário também. Por exemplo, houve falha do disjuntor aqui, ó, de baixa tensão, a proteção desse disjuntor, e aqui essa proteção, pessoal, está representada no caso, o disjuntor de caixa aberta nesse projeto aqui. O disjuntor de caixa aberta, ele tem uma unidade microprocessada como se fosse um relé de proteção pequenininho interno nele. E aí ele tem sensores de tensão e corrente. E aí você tem que também fazer, no caso dessa concessionária específica, que é a Energisa, ela pede a 50 BF para os dois sentidos. Então, houve falha nesse caso aqui, eu vou mandar para o disjuntor de média tensão da concessionária, tá? Um sinal de trip, perfeito? Agora tem um detalhe aqui muito importante. No caso do RP6000, isso pode ser feito de maneira facilitada através da habilitação de algumas coisinhas lá dentro dele que eu vou mostrar para vocês. No caso do disjuntor de baixa tensão, com esse projeto específico que eu utilizei, ele não tinha dentro da unidade microprocessada dele a condição de falha de disjuntor e eu tive que implementar um comando. Então vamos ver primeiro como que eu fiz para o Pextron e depois a gente vai ver como que eu fiz para o disjuntor de baixa tensão aqui. Tá? Então, para o Pextron, pessoal, se você vier no software dele aqui, ó, na aba geral, ele tem aqui uma caixa que chama tempo de cheque de disjuntor. Aqui você vai falar qual que é a temporização que ele vai aguardar para verificar se abriu ou não o meu circuito, perfeito? E aqui eu coloquei já, ó, 200 milissegundos, 0.200, dou Enter, ele vai arredondar aqui, ó, ele arredondou para 0.199, tá vendo? Ele arredonda. Então, aqui já é o tempo que ele vai aguardar para ver se o disjuntor abriu. Se ele verificar que o disjuntor abriu, ele vai mandar um sinal para a lógica, tá? Para a saída lógica S62BF dele, que, ó, altera a posição, tá? E aí, nas saídas do relé, se eu for aqui, ó, S62BF, eu tenho que configurar um dos relés, que é o quê? Houve falha do disjuntor, ele manda uma saída para mandar trip lá no disjuntor de baixa tensão. Então eu vou habilitar o RL4. E a Pextron fala, pessoal, que as saídas de tensão tem que habilitar com binárias diferentes das saídas de corrente e a saída da 62BF ela tem que ser exclusiva, o RL4. Não pode ter ninguém batendo no mesmo relé aqui da 62BF para eu não ter problema. Tá? De alguma função ficar mandando trip lá no meu disjuntor de baixa tensão. Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, a atuação da 51 aqui, ó,
Quando a 51 der trip no meu disjuntor de média, ela vai dar trip também lá no meu disjuntor de baixa tensão, então não pode, tá? Tem que ser exclusiva essa saída para mandar trip lá no cara lá de baixo, que é o disjuntor de baixa tensão. Então, relé vai mandar o sinal de trip internamente, ele vai começar a contar. Deu tempo, não abriu, ele comparou, tem corrente ainda no sistema, não abriu, ele vai fazer a 62BF aqui na RL4, e aí lá no comando a gente tem que mandar o trip para o disjuntor de baixa tensão. Como que fica isso no comando? Aqui no comando, pessoal, o que que acontece? Ó, o RL4, como eu falei para vocês, que é esse camarada aqui, ó, ele tem um comum, né? E ele tem aqui, ele vai mandar um contato para o fechamento da bobina de abertura do disjuntor de baixa tensão. Como que eu montei esse comando? Eu fui lá no manual do fabricante do disjuntor de baixa tensão, ó, ele tem esses contatos que eu peguei nele lá para mim fazer a minha lógica, perfeito? Então, lá na saída C1, C2 dele, eu tenho a bobina de abertura do disjuntor de baixa tensão. E aqui eu mando um lado do contato, que está sendo energizado, ó, um lado do contato, RL4, que é esse daqui, ó, está sendo energizado por um lado aqui da tensão, tá? E o outro lado do contato, que é esse aqui, ó, está chegando na bobina de abertura do disjuntor, que por sua vez já está conectada no outro lado da fonte de alimentação. De forma que na hora que eu fechar esse contato aqui, ó, ele vai prover alimentação para a bobina de abertura do disjuntor, fazendo com que o meu sistema abra, perfeito? Ou seja, eu fechei a série aqui, ó, o meu sistema, ó, passa pela bobina de abertura, passa pelo contato, ó, passa pelo comum, passa pelo RL4, fecha pelo outro lado e chega na alimentação do outro lado da minha fonte de alimentação. Então, eu estou alimentando a minha bobina de abertura do disjuntor. Caso a saída RL4 seja alimentada pela 62BF, ou seja, falha de disjuntor, e aí vai abrir meu disjuntor de baixa tensão. Então, pessoal, o comando tem que estar muito bem alinhado com o estudo de proteção, perfeito? Tudo tem que estar muito bem casado para não dar errado. Não adianta só eu fazer a lógica lá no papel e tá errado aqui, perfeito? E lá no nosso estudo, no documento em si, como que a gente vai deixar claro aqui, ó, essa proteção da média tensão? A da baixa tensão é essa de cima aqui, ó, vou ler depois. A baixa tensão, a da média tensão é essa daqui, ó. Para falhas do disjuntor de média tensão, será configurado um tempo de atraso de 200 milissegundos no parâmetro T62BF, como eu mostrei para vocês. Caso haja falha do disjuntor, a saída S62BF do RP6000 acionará a saída relé RL4, que encaminhará sinal de abertura para o disjuntor de baixa tensão. Pronto, deu falha do disjuntor de média, vai mandar para o RL4, vai abrir. Esse é o texto da falha do disjuntor de média tensão. Como que vai funcionar o disjuntor de baixa tensão? Aí no de baixa tensão, o que que eu fiz? Eu segui aquela lógica, pessoal. Qual que é o início? Temporização, comparação e saída. O início meu, no meu caso, foi o trip do disjuntor de baixa tensão, tá? O início do meu processo. Perfeito? Qual que foi o meio do meu processo? A comparação, temporização. Eu coloquei um temporizador para isso. Qual que foi o final do meu processo? A comparação foi receber um contato do disjuntor, tá? Ele vai receber um contato se o disjuntor fechou ou não, perfeito? E qual que vai ser a saída? Vai ser um trip, perfeito? Se der algum problema, que vai ser o próprio temporizador que vai dar essa saída, perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Bom, o comando nosso se baseia nisso daqui, pessoal. O que que isso quer dizer? Vamos lá, ó. Aqui eu estou chegando um lado da alimentação, tá? Que vai fechar essa série aqui, ó. Perfeito? Fecha essa série, que alimenta o quê? O temporizador, e aí fecha o outro lado da alimentação. Então aqui é um lado da alimentação, outro lado da alimentação e um comandinho série aqui, tá? Quem que eu vou ter nessa série? Eu vou ter o trip do disjuntor, da unidade microprocessada, tá? Eu vou ter um contato mecânico, intertravado mecanicamente, com os contatos que abrem e fecham efetivamente o circuito, e eu vou ter a bobina do temporizador. Como que vai funcionar? Essa daqui, pessoal, é uma posição do disjuntor intertravada mecanicamente. Quando o disjuntor está aberto, esse contato aqui está aberto. Agora, quando esse disjuntor está fechado, que é a condição normal, ele vai estar aqui
nessa posição de fechado, esse contato auxiliar intertravado com o contato mecânico do disjuntor. Então está intertravado mecanicamente, tá? Na hora que o disjuntor der o trip, que é esse contato 513, 524, o que vai acontecer? Isso daqui vai fechar. Fechou esse contato, o que aconteceu? Eu vou fechar essa série aqui, ó. Se eu fechar essa série, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar a bobina do temporizador e ele vai começar a contar os 200 milissegundos ajustado, ó. Tempo de ajuste, 0,2 segundos, tá? Se, por um acaso, o disjuntor não abrir, o que vai acontecer? Vai acionar lá o contato do temporizador, que por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um sinal, ó, aqui, ó. O temporizador ele vai mandar um sinal lá para o meu relé de proteção na entrada lógica XB1 e XB2 do relé, que eu coloquei em duplicidade. E essa XB1 e XB2 aqui na minha matriz, ó, ela tem que estar configurada, aqui, ó, as entradas lógicas, ó, XB1 e XB2, ela tem que estar configurada para mandar trip em alguma função de proteção, tá? Então, eu vou habilitar XB1 e XB2, tá? E elas têm que estar habilitadas para mandar trip em saídas de função de proteção. Beleza, eu vou habilitar na 50N e na 51N, tá? Quer dizer que operou, perfeito? Ou eu posso mandar sinal de falha, eu posso personalizar, mas eu posso mandar também em uma função de proteção. Então quer dizer que na hora que entrar XB1 e XB2, ele vai operar as funções 50N e 51N, perfeito? E aí, consequentemente, vai mandar trip para o disjuntor de média tensão. Perfeito? Então, ele recebe uma entrada pela XB1, XB2, e é uma entrada que, no caso do RP6000, tem que ter tensão, tá? É um contato molhado que ele recebe, então, um lado do contato está aqui, que ele está recebendo aqui desse contato aqui do temporizador, e o outro lado está aqui, ó, no XBC, no comum desses contatos aqui, XB1 a XB5, tá? Que está o outro lado da alimentação. Perfeito? Então, recebeu a falha, o disjuntor, o Pextron, vai entender e vai mandar trip numa saída que está endereçada aqui a 50N ou qual função você mandar ela operar. Perfeito? Aí vai abrir lá o disjuntor na subestação. Pum, deu um problema aqui, foi por falha de disjuntor, recebeu o sinal lá do disjuntor de baixa tensão. Bom, beleza. Agora, caso o disjuntor não falhe, o que acontece? Se o disjuntor abrir, o que vai acontecer? O contato que é mecanicamente intertravado com o comando do disjuntor, com a abertura do disjuntor realmente, o que ele vai fazer? Ele vai abrir e vai desenergizar o temporizador, zerando a contagem, tá? Vai zerar a contagem, o trip, se ele for travado, ele vai ficar travado. Se ele for um trip que não é travado, ele vai abrir também e pronto. Mas mesmo que ele fique travado, olha só para você ver, o contato mecânico que indica que o disjuntor abriu, vai abrir e aí tira a alimentação do temporizador antes dos 200 milissegundos e aí zera o tempo do disjuntor, ou seja, abriu o disjuntor, a lógica está operando facilmente. Então, pessoal, é muito importante que vocês observem que o importante é eu seguir a lógica. Eu posso fazer ela até via comando. Eu fiz um comando que faz a falha de disjuntor, tá? E lembrando que se a subestação, né, que está o disjuntor de baixa tensão, onde está o disjuntor de baixa tensão, estiver longe, eu tenho que mandar um cabo de controle para lá, né, para fazer essa 50 BF e também para receber esse sinal de trip aqui do relé de proteção, tá? Então tem que ter um cabinho de controle indo lá para o campo para interligar esses dois ambientes. Perfeito, pessoal? Então a falha de disjuntor de baixa tensão eu fiz assim, utilizando o comando interno do equipamento e um temporizadorzinho. E lá no nosso estudo eu represento, ó, e lembrando que o comando tem que ir junto com o estudo, tá, pessoal? Com o propósito de aumentar a confiabilidade do sistema de proteção, será previsto no disjuntor eletromecânico de baixa tensão um mecanismo de falha de disjuntor que encaminhará sinal de fechamento para o relé Pextron instalado na média tensão em caso de falha de abertura. Para tanto, deverá ser configurada na matriz de entradas do relé Pextron as entradas XB1 e XB2, responsável por encaminhar sinal de fechamento nas saídas RL1 e RL3 do relé. Essas saídas encaminharão sinal para a bobina de abertura do disjuntor de média tensão devido à falha do disjuntor de baixa tensão. Perfeito, pessoal. Resolvido o problema, tá? Então, eu tenho uma falha de disjuntor que vem da baixa tensão, que a gente fez via comando, tá? Você poderia ter um relé aqui também? Poderia, sem problema. Um RP6000 mesmo. A diferença é que você não precisaria de TPs, precisaria só de TCs. A tensão, acho que não, precisaria sim, dependendo do inversor, né? Se o inversor for 800 volts, a entrada do Pextron, se eu não me engano, ele não suporta. Então, você tem que ver a tensão do inversor. Isso é muito importante, cuidado, tá? Mas 220, tensão normal, ele pode injetar direto nele aqui, tá? Nesse caso, não era 800 volts.
E aqui tem um TCzinho mandando para um URP, por exemplo, 6.000, e aí você faz aquela lógica que eu falei, é só habilitar a temporização e aí cabo de controle mandando lá para o disjuntor de geral da usina, perfeito? Simples assim, pessoal. O importante é seguir a lógica, não tem uma lei, o importante é a lógica. A lógica tem que estar operando corretamente, perfeito? Então, com relação à nossa proteção de falha de disjuntor, é isso daí e a gente vai para a nossa próxima aula.